Olá, bom dia, nono ano. Hoje nós iremos fazer uma breve revisão sobre o clima e vegetação da Europa. Eu vou dar mais ênfase na vegetação. Nós vamos estudar o mapa Europa Vegetação, ok? Então, depois que você fizer toda a revisão, aí é hora de você fazer a sua atividade. Fechou? Então, vamos começar pelo clima polar, que é esse clima aqui, ó. Qual a característica do clima polar? Então, memoriza junto comigo. Está no extremo norte da Europa. O clima aqui é mais rigoroso, nas áreas montanhosas também, que aí nós temos o fator altitude. Nessas áreas de montanha, nós vamos encontrar vegetação de montanha. É aquela vegetação que vai diminuindo de acordo com a altitude. Então, nesse clima polar, o inverno ele é rigoroso. Essa é a característica. E nós vamos encontrar na parte norte. A vegetação típica aqui é a tundra. Qual que é a característica da tundra? Nós vamos encontrar musgos e líquens, pequenos arbustos e flores silvestres. Acompanhe as imagens. São vegetações que só aparecem no verão. No inverno, o gelo vai recobrir toda essa vegetação que suporta altos graus. Fechou aqui? Vamos para a próxima. O próximo clima, que é o clima temperado, que é essa parte verdinha aqui. Nós temos o clima temperado continental e o clima temperado oceânico. Então, o oceânico são esses aqui, ó, que estão mais próximos do oceano, tá vendo? A continentalidade é mais para o centro, na parte central. Então, nós temos um clima seco, esse clima temperado continental, apresenta grande variedade de temperatura, lembrando que mais no centro, nessa parte aqui. E se a gente comparar o verão e o inverno, a gente vai ver muita diferença aí de temperatura. A vegetação típica desse clima temperado são as florestas caducifólias. Que nome é esse caducifólias? Vem de folhas caducas, que quer dizer que aquelas árvores que perdem suas folhas durante o outono e o inverno. E durante a primavera, acontece o brotamento das suas folhas novamente, tá? Então, essa é chamada de florestas caducifólias. Então, clima temperado, florestas caducifólias. E aí, o clima temperado oceânico, ele vai sofrer a influência da maritimidade. Estão lembrados que eu falei no início? Que por conta disso, as temperaturas são amenizadas por conta da proximidade com os oceanos? Então, esse clima temperado oceânico, olha aqui. Ele sofre a influência da maritimidade e também da corrente marítima quente do Golfo. Fechou? O verão e o inverno, ele não chega aos extremos nessa localidade. Então, nós estamos falando do clima temperado oceânico. Vamos para o próximo clima, que é o clima mediterrâneo. Olha aí para mim, no mapa, qual que é o clima mediterrâneo? Olha aí, esse verdinho aqui, ó, mais clarinho. Ok? Então, vamos lá. Característica do clima mediterrâneo. O verão, ele é quente e ele é seco. E, né, tem aquele céu azul, aquelas temperaturas elevadas. O inverno, ele é suave, chuvoso, céu nublado e as temperaturas não caem muito. Qual que é a vegetação típica aqui? Nós vamos encontrar uma vegetação arbustiva. Nós vamos encontrar também os bosques.
Então, nós temos a vegetação arbustivas como maquis e garrigues, e bosques que são compostos por pinheiros, sobreiros e oliveiras. Nessa região, então, produz muito o vinho e azeites, né, por conta desse clima aí tão propenso para esse tipo de produto, tá bom? O clima frio, que é essa parte aqui, é o clima na porção mais central da Europa. Os verões são quentes e os invernos são rigorosos. São as localidades mais distantes do oceano. Por isso, vai observar-se um maior rigor. Qual que é a vegetação típica aqui desse clima? Nós vamos encontrar a taiga, ou também chamada de floresta de coníferas, que são florestas homogêneas. Lembra lá do Natal, aquelas folhas pontiagudas? Então, aqui que nós vamos encontrar esse tipo de vegetação. Elas também são chamadas de floresta boreal, ok? O próximo clima, que é o clima semiárido, que é esse amarelinho aqui. Observa-se esse tipo climático nas regiões que estão próximas aos mares Negro e Cáspio. É caracterizado pela irregularidade de chuvas. Qual que é a vegetação aqui? Nós vamos encontrar as estepes. Então, as estepes, algumas áreas apresentam solos férteis, que é importante para a produção de cereais, como o trigo. Nessa área aqui também, nós vamos encontrar as vegetações gramíneas e ao sul, né, da floresta temperada. E as árvores aqui surgem apenas próximas aos cursos d'água. Então, aqui a gente encerra os climas e as vegetações típicas. Então, vamos lá, estudando mais um mapa da Europa, Europa Vegetação. Você vai conhecer hoje as características de cada vegetação e saber localizar no mapa. Como você acompanhou, você estudou aí as características dos climas e também a vegetação típica. Agora a gente vai ver com maior detalhe cada um. Então, essa parte aqui, ela se refere à tundra. Olha aqui. Está mais na parte norte do continente europeu. Nesse ambiente, nós encontraremos o permafrost. O que é esse permafrost? É um tipo de solo que é presente na região, que permanece congelado a maior parte do ano. E aí, esse solo congelado, ele impede que as vegetações com longas raízes, elas se fixem. Então, a vegetação típica aqui dessa tundra, então, seria composta por musgos, líquens, pequenos arbustos e flores silvestres, que se desenvolvem durante o verão. Olha a imagem. Então, aqui seria a tundra. A próxima vegetação, que é a floresta de coníferas, também chamada de taiga. Vamos acompanhar, ó, essa partezinha aqui, ó, de verde mais claro. Ok? São árvores resinosas de folhas estreitas em forma de agulha. Predominam os pinheiros e os abetos. A exploração econômica dessas florestas vem sendo realizada há muitos anos, tendo como uso a produção de papel e de madeira para construção. Então, estão lembrados aqueles pinheiros de Natal? Então, é nessa área aqui que a gente vai encontrar, que é a chamada de floresta de coníferas ou taiga. Aí, a gente tem a floresta temperada, logo abaixo, tá vendo? Esse verde aqui, olha. Essa parte toda aqui é a floresta temperada. São florestas chamadas de caducifólias, que têm folhas caducas. Elas recebem esse nome por perderem suas folhas durante o outono e o inverno. E essas árvores de folhas caducas, elas conseguem armazenar reservas alimentícias para que durante a primavera ela possa ocorrer o brotamento de suas folhas novamente. Então, aqui vamos encontrar os carvalhos, as faias, as betulas, também aparecem algumas espécies de pinheiros.
Olha a imagem da taiga. A vegetação mediterrânea é essa parte aqui toda de roxinho aqui, olha. Tá vendo? Essa parte toda é vegetação mediterrânea. Aparecem formações arbustivas, ou seja, arbustos como os maquis, garrigues, além de bosques que são compostos por pinheiros, sobreiros e também oliveiras. Observe as imagens aí que eu vou colocar. Essa parte já laranja, as duas partes laranja, é referente a uma formação herbácea, que são as estepes. Nas estepes, você vai encontrar as gramíneas, as gramas. As árvores só aparecem próximas aos cursos d'água. Os solos nessa localidade são férteis e extremamente aproveitados para a produção de cereais, como o trigo. E aqui a gente tem a vegetação de montanha, olha aqui. Vegetação de montanha, que nessa localidade desenvolvem-se plantas que são semelhantes à tundra, tá bom? Então, aqui a gente encerra e vai acompanhando as imagens, porque a gente precisa fixar todas as características e também fixar as imagens para você saber localizar dentro do mapa, mas também saber identificar cada vegetação, ok? Beijos e até a próxima.